Aleluia. Nós, só para explicar para vocês como funciona, e até me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho 20 anos de conversão, eu era de uma outra doutrina, onde eu estudei, dava aula, e quando Jesus me tirou de lá, eu pensei assim, eu tenho que fazer mais para Jesus do que eu fiz para o outro. E assim que eu adentrei na igreja, eu entrei numa escola bíblica. E ali eu fui aprendendo a Bíblia, eu fui me formando como auxiliar do mestre, do professor. Depois eu fui considerado mestre e passei a dar aula. E aí o que acontece? A minha formação, ela não é uma formação teológica, mas ela é uma formação de meditação na palavra. E muitas vezes o texto que nós lemos há 10 anos atrás, há 5 anos, ou ontem mesmo, e nós lemos hoje novamente, ele pode nos dar uma nova interpretação revelada pelo Espírito Santo. A palavra revelação na Bíblia, ela não é algo que é dada para poucas pessoas. A revelação do Espírito Santo é dada para qualquer pessoa que tenha motivação de estudar a Bíblia, ainda que sozinha, e aí ele vai dar essa revelação daquilo que estava em mistérios, como disse Paulo. Então, isso não é privilégio de ninguém, nem de pastor, nem de apóstolo, nem de diácono, presbítero. Esse é um privilégio dos filhos de Deus, mas principalmente dos eleitos de Deus. Então, quando nós começamos esse propósito das reuniões online, eu perguntei a Deus qual era o motivo, qual era o desejo do coração dele, para que nós nos preparássemos, porque eu podia muito bem aqui falar, ó Deus, levantar as minhas mãos, usa a minha vida e fala o que você quer. Paulo, ele não foi escolhido por Jesus por qualquer motivo. Jesus escolheu Pedro e João, que eles eram iletrados, eles eram semi-analfabetos. E nós temos cartas de João e cartas de Pedro, que se eles não escreveram com o próprio punho, eles ditaram para alguém escrever. Mas quando Jesus pede a João para escrever Apocalipse, ele diz, escreve isso. Então parece que ele estava falando diretamente com João. Então, em toda a sua história, João aprendeu a ler e escrever. Mas quando Jesus escolhe Paulo, Paulo era poliglota. Paulo, ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei mosaica de uma forma diferente. Ele era um cidadão romano, então ele tinha acesso a Roma, assim como ele foi ouvido pelo centurião. Então nós precisamos entender que os escolhidos de Deus, não que eles sejam escolhidos a dedo, como no passado, mas são aqueles que já estão preparados para uma vida transformada, e com essa vida transformada, serem o próprio testemunho de Cristo e passar isso para frente. Essa tem que ser a nossa motivação, independente de uma igreja, independente de um título ou de uma formação teológica. Então, quando iniciamos, e Deus deu a direção, através daquele texto da geração incrédula, e foi uma preparação oportuna naquele primeiro momento, aquilo falou muito forte ao meu coração. Se Jesus chamou os discípulos de geração incrédula, e eu que sou? E aí eu comecei a estudar a palavra, na concordância, para saber aonde nós poderíamos ser inseridos, não como geração incrédula, mas como a geração dos eleitos. E toda reunião, hoje é quarta-feira, assim que eu termino, eu já deixo uma pergunta para Deus. Qual será o próximo assunto? Como será a continuidade desse estudo? O que é importante para que as pessoas que estão do outro lado possam receber?
Eu falei para o meu filho recentemente que tem sede de aprender, em todos os sentidos, inclusive a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Eu falei, filho, eu vou te fazer uma promessa pedindo a Deus longevidade de vida para te ensinar tudo o que eu sei. Porque Deus nos dá, na experiência da vida, muito conhecimento que não veio da escola. É o conhecimento empírico, que não veio de uma disciplina, de um curso que nós fizemos. E passar isso para as pessoas é muito importante. Então, o que eu tenho passado para vocês é aquilo que o Senhor tem dado para mim dia após dia. E o mais importante de tudo não é o conhecimento, mas é a intimidade. É a intimidade que nós alcançamos com o Espírito Santo. A intimidade com Jesus, ela não acontece se você não guardar a palavra. É o que está escrito. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa intimidade com Cristo, nos dias de hoje, pós-ressurreição, é na palavra. Jesus não está mais aqui. Ele só está aqui quando nós ministramos a ceia. Ele só está aqui quando nós meditamos na palavra, porque ele é a palavra. Mas ele deixou o Espírito Santo como Espírito, para que andassem conosco, para que houvesse comunhão conosco. Então, quando eu entendo e conheço Jesus através da palavra, eu fico mais íntimo dele. E aí, com essa intimidade, o amigo, o Consolador Espírito Santo, nos alerta em todas as situações, por mais simples que sejam. Ah, eu acho que eu esqueci de fechar a porta. Volta lá. O Espírito Santo quer falar alguma coisa com você. Por mais simples que seja. Você vai estacionar o carro em um local e ele coloca uma dúvida. Ah, eu não sei se eu estaciono aqui. Não estaciona, muda de lugar. O Espírito Santo está sempre falando conosco. Mas se eu não tenho intimidade, como é que eu vou saber se é a voz dele ou é a voz da minha consciência? Então, hoje, seguindo o estudo, seguindo o desenvolvimento da geração dos eleitos, eu quero colocar um tema que ele saiu do texto Mateus 24, 23, 24. E é muito importante, e eu vou trabalhar sempre, no final, alguns pontos de raciocínio e meditação. Olha o que diz isso aqui. Eu não sei se essa tradução é a mesma, mas eu vou ler assim mesmo. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Então, o tema de hoje é: eleitos, não vos enganeis. Muitas pessoas, elas adentram a igreja, e geralmente é pela dor, não é pelo amor, e ali vão sendo lapidadas e trabalhadas, e alcançam, através do processo de transformação e da conversão, como eu diria, muitas vitórias em todas as áreas da nossa vida. O desempregado arruma emprego, o que está com problema no casamento se acerta, o que tem problema na sua alma, ele melhora, fica mais seguro, menos medo, enfim. É um processo. E assim como nós vamos a um médico, uma clínica médica, o médico fala, o que está acontecendo? Ai, me dói o dedão, ai, me dói o estômago, me dói a cabeça. E ele pergunta, mas o que é que dói mais? Porque eu vou te indicar para um especialista. E Deus é especialista. Só que ele é especialista em milagres. E aí ele vai trabalhar em nós aquilo que é mais importante. E cada um de nós tem as suas prioridades. E Deus sabe disso. Mas, o que adianta eu ser um conhecedor da palavra? Eu talvez já estar nesse processo de transformação, já ter alcançado grandes vitórias,
mas se eu me deixar ser enganado. E o engano que está sendo colocado aqui, por Jesus em Mateus, não é um engano com as coisas deste mundo, aonde o maligno é o príncipe deste mundo. Ele está dizendo do engano daqueles que supostamente já alcançaram um processo de conversão ou que se digam, se consideram crentes ou cristãos. Porque muitas vezes, como diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E às vezes temos uma imagem, diz que existem lobos com pele de cordeiro. O que quer dizer cordeiro? Cordeiro, ovelha, é um sinônimo para crente, cristão. Mas é só uma pele de cordeiro. Dentro é um lobo. Então, muitas vezes, pessoas que estão no processo de conversão ainda não foram transformados. E ainda continuam com hábitos que não agradam a Deus. E aí, aquele que está num processo desesperador de uma reforma total, de aparar todas as arestas, se estiver em contato com essas pessoas, é como se voltasse para trás. Há um versículo que diz que a porca lavada voltou ao lamaçal. O que ele quer dizer com isso? Houve tanto trabalho para que houvesse uma reforma, toda uma transformação, e infelizmente, por algum motivo, a coisa mudou. Eu, no meu passado, bebia muito, bebia demais. Meu pai era alcoólatra. E quando eu decidi, por conta própria, parar de beber, a primeira coisa que eu fiz foi abandonar os amigos do copo. E eu sabia que se eu comesse um bombom com licor, ia voltar o desejo de beber. Foi uma decisão que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu nem crente era. Mas eu sabia que se eu continuasse daquele jeito, eu ia para o buraco. Eu ia, talvez, morrer muito mais cedo. Mas foi uma decisão minha. Não foi uma orientação de um padre, de um pastor ou de um mentor. Nada disso. Eu percebi que aquilo não era mais agradável. Então, eu preciso não me deixar ser enganado. Então, eu vou ler uma introdução aqui. Diz assim: o objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Ele veio para roubar, matar e destruir. Isso está em João 10:10. Esse projeto satânico consiste em destruir a vida no tempo presente, vida física e emocional, e também na eternidade, vida espiritual. Para cada pessoa, ele tem uma estratégia de ação específica. O diabo é o pai da mentira. João 8:44. Ele é enganador e sedutor. O diabo tem enganado desde o início da história. Nós sabemos ali no livro de Gênesis que Eva foi enganada. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. E o nosso Salvador manifestou-se para desfazer toda a obra do diabo. 1 João 3:8. Então, aqui nessa introdução, quem é que nos engana? É o espírito do Satanás. Temos que entender isso. Eu sempre digo para o meu filho Danilo: se você não tem o espírito de Deus, você tem o espírito de porco. Ou você está com o bem, ou você está com o mal. Só existem dois caminhos. Ou eu sigo o caminho da vida, ou eu sigo o caminho da morte. Hebreus 3:12 diz assim. Tem aí? Vamos colocar na tela Hebreus 3:12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje. Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui, o escritor aos Hebreus está colocando que nós não podemos ter um coração perverso de incredulidade. Agora eu consigo justificar o primeiro tema da nossa reunião: geração incrédula, geração perversa. Ele está dizendo aqui: que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então, nós, se não cremos, nós estamos inseridos numa geração perversa. E aí, com o coração endurecido, nós estamos inclinados para o engano do pecado. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. E olha o que acontece. 2 Coríntios 4, 3 e 4. A gente já ouviu falar, e a Bíblia fala sobre isso, que ele é um chifrudo, dragão, uma coisa ruim, uma coisa feia, uma besta. Não pense você que se o inimigo quiser assolar a nossa vida, ele vai vir com essa aparência. Não. Há um ditado no meio evangélico que ele vem com um sapatinho de algodão, vem pisando macio para ninguém perceber. 2 Coríntios 4, versículo 3. Não. Oi? Eu vou ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Deus desta era, o príncipe das trevas, o Satanás, ele, versículo 4, cegou o entendimento dos descrentes. Então, você prega o evangelho para um descrente, ele diz que isso é balela, ele diz que isso é besteira. Por que ele diz isso? Porque existe na filosofia grega o princípio da verdade relativa e o princípio da verdade absoluta. E aí, nós vamos definir rapidamente isso daí da seguinte forma. Jesus disse assim: você precisa crer para ver, mas Tomé quis ver para crer. A filosofia da verdade absoluta é aquilo que eu tenho que ver para crer. Então, aquilo que eu tenho que eu apenas creio, seria uma verdade relativa. Mas em Cristo isso é o contrário. Porque ele disse: bem-aventurado aquele que creu sem ver. Porque fé não é a certeza do que se vê. Fé é a certeza do que se crê. Então, eu preciso começar a perceber que a dificuldade da pregação do evangelho, e eu fui assim, porque da doutrina que eu seguia, era ela a minha verdade absoluta. E eu estava no erro. Eu estava no engano completo. Eu tinha sinais. Eu trabalhava em 3 segmentos dessa doutrina e cuidava daqueles que eram atormentados por espíritos imundos. E eu voltava para casa com a fisionomia transformada. Eu tinha altos pesadelos. Eu tinha muitas dores de cabeça e enxaqueca. Ora, se eu estivesse trabalhando para Deus, era justo eu passar por isso? Mas eu não estava seguindo o príncipe da paz. Eu estava seguindo e trabalhando para o príncipe das trevas. Até que eu encontrei a luz em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, aquilo que eu fui usado como ferramenta para o mal, eu falei: Senhor, se a minha espada estava afiada de um lado só para o mal, agora afia dos 2 lados, para eu estar afiado para o bem. E foi o que aconteceu. E o meu desejo de aprender, ele foi me dando, e foi me revelando. E hoje eu sou constituído uma autoridade em Cristo.
independente do título de pastor, da unção, da separação eclesiástica, independente disso, mas a autoridade em Cristo Jesus, que muitas pessoas que têm título não têm essa autoridade, porque vieram de uma formação ou de uma necessidade do contingente de pessoas na igreja. Precisamos agora de mais diáconos, precisamos agora de mais presbíteros, vamos fazer aí um curso intensivo e vamos derramar a unção nessas pessoas que não tinham nenhum tipo de habilitação para exercer aquela função. Não é aqui uma crítica, mas eu estou colocando por que nós não somos enganados, ou não deveríamos ser, porque Deus colocou em nós alguns pré-requisitos. Por exemplo, a unção dos dons do Espírito, um deles é o discernimento dos Espíritos. Então, para eu não me enganar, eu tenho que saber que voz está falando comigo. É a voz de Deus ou é a voz do diabo? Jesus ouviu a voz do diabo por 3 vezes, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Presta atenção, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado. E quem provou ele? O cara era simplesmente o próprio Satanás que foi provar Jesus Cristo. Joga daí, dá ordem para que essas pedras virem pão e assim por diante. Então, como é que eu posso entender dessas estratégias? Eu vou citar algumas aqui. Quem quer colocar o versículo? 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. A primeira coisa, ele se transforma em anjo de luz. Anjo de luz. Olha só. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Oh, meu Deus. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, ele se passa por anjo de luz e tem aqueles que servem a ele. Então, sem citar a denominação ou a doutrina, mas vocês sabem que existem doutrinas que o líder dessa doutrina tem servos que servem a ele e se dobram a ele. E ele é o mestre, mas ele é o mestre disfarçado em anjo de luz. E como aquelas pessoas não têm a verdade absoluta que é Jesus Cristo, o entendimento dessas pessoas foi cegado. E a cegueira espiritual impede que essas pessoas, inclusive, possam encontrar a verdade absoluta, mas ficam numa verdade relativa, um Deus com letra minúscula. Aleluia. Não é um Jesus do haja luz, é o Jesus da lamparina, é o Jesus da velhinha, que uma hora vai se apagar. Aleluia. Outra coisa que ele faz, a estratégia do engano, enreda, prende, Colossenses 2:8. Ele nos prende com vãs sutilezas, com vãs filosofias, com doutrinas diferentes. E eu acho que eu estou no caminho certo. Colossenses 2:8. Então, o objetivo aqui é que venha um alerta de Deus para nós não sermos enganados. Amados, eu era presbítero de uma igreja e o meu líder pediu que eu omitisse uma informação. E que se alguém perguntasse a respeito daquele caso, era para eu não falar nada ou dizer qualquer versão. O que o líder estava querendo é querer que eu mentisse. E eu respondi para ele, longe disso, eu não posso mentir. Se alguém perguntar sobre esse assunto, eu vou dizer o que eu sei. Ou vou dizer, pergunta para fulano, que é você, meu líder. Mas eu não posso mentir. Porque o pai da mentira é Satanás. E eu sou filho de Deus. Eu não quero ser afilhado do diabo. Então eu preciso ficar atento para aquele que se disfarça em anjo de luz
para me induzir ao pecado. Pegou o espírito da coisa? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentem nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E não em Cristo. Não existe doutrina que se possa dizer que ela é verdadeira se não tiver embasamento em uma Bíblia verdadeira. Que vocês sabem que ao longo da história, muitas pessoas reeditaram a Bíblia. É Bíblia de fulano e Bíblia de Beltrano. Tem Bíblias que alguns versículos foram retirados. E no final de Apocalipse, Jesus alerta: ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula. Ele não falou tirar uma palavra ou um versículo. Ele falou tirar um tio ou uma vírgula, um acento, uma separação de sentenças. Todas as chagas contidas nesse livro virão sobre essa pessoa. Então, eu preciso entender o contexto, porque se eu pego um texto para me justificar, esse texto gera pretexto. Mas eu tenho que entender o contexto daquilo, de quando foi escrito, falado, qual foi a intenção daquilo, para que eu possa ser justificado por aquela palavra. Outra questão está em Efésios 5:6. Outra estratégia. Ele usa de artimanhas e de ciladas. Ninguém se engane, ou melhor, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Eu aprendi com os meus pais que se eu fosse desobediente, Deus castigava. E se eu for pela lei, é verdade absoluta. Mas se eu for pela graça, é verdade relativa. Porque pela lei, existe lá em Deuteronômio 28 os castigos da desobediência. Mas pela graça, Jesus já perdoou todos os meus pecados. Então, como é que eu ensino meu filho a respeito disso? Eu digo para ele: Danilo, se você for desobediente, a tua bênção é retardada. Vai demorar um pouquinho mais para chegar. Porque a bênção da terra prometida era uma distância de 11 dias. Porque eles foram desobedientes, levou 40 anos. Eles não perderam a bênção, mas demorou mais tempo. A bênção de Abraão foi prometida aos 75 anos de idade. Com 85, ele teve Ismael. Se ele tivesse obedecido a Deus, podia ser que teria nascido Isaac aos 85 anos. Mas porque ele desobedeceu, levou mais 15 anos para nascer Isaac. Então, tem promessas de Deus que nós perdemos ao longo da nossa vida por irresponsabilidade ou por desobediência. Deus pode devolver aquilo que ele prometeu? Claro que pode. Está escrito. A glória da última casa será maior do que a primeira. E Abraão, com 100 anos, e Sara, com 90, curtiram a bênção que era, com certeza, talvez, para logo que eles casaram. Porque o objetivo do casamento, principalmente na religião dos judeus, era cumprir o que estava escrito: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso eles fizeram muito bem. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas ciladas. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Outra estratégia. Coloca enganadores dentro das igrejas, com falsas revelações. Minha esposa recebeu uma revelação de um pastor do altar, numa igreja que nós somos convidados. E na hora que ela recebeu aquela profetada, eu pus a mão nas costas dela e disse para ela: eu sou autoridade na tua vida,
eu desligo na terra e no céu essa palavra. O pastor da igreja percebeu o que foi falado e, quando acabou o culto, veio pedir perdão. Então, Deus confirmou a minha atitude, porque aquilo foi uma profetada, não foi algo do Espírito de Deus. Falsas revelações, falsos profetas. O Espírito com letra maiúscula, na Bíblia, é o Espírito Santo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Volta um pouquinho e desculpa o meu comentário. Sobe, desce. Qual é a doutrina que proíbe o casamento? Nós temos sacerdotes que não podem se casar. Consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Vou fazer um parênteses aqui. Pedro teve uma visão, e ali foi-lhe oferecida muita carne impura para ele comer, que está lá condenada no livro de Levítico pela lei. E Jesus fala para Pedro: come, Pedro, longe de mim comer essas coisas impuras. E Jesus disse: aquilo que eu consagro não é impuro. Então, eu preciso tomar cuidado. Paulo diz: tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, quando eu recebo uma palavra, se não está confirmado ou santificado pela palavra, eu não recebo. Esse eis que te digo está amarrado, está rejeitado, está repreendido em nome de Jesus. Se alguma coisa que eu falo aqui não tem fundamento bíblico, vocês têm que rejeitar imediatamente. Aleluia. E a última estratégia que eu coloquei, Apocalipse 12, 9. O inimigo é chamado de o sedutor, aquele que atrai, aquele que encanta. Oh, meu Deus. Eu passei por isso, amados. E às vezes a própria condição de desejar ser um pastor, e aqueles elogios que vêm, olha que pregação maravilhosa, olha não sei o quê. Tem hora que a gente recebe e Deus usou mesmo a nossa vida. Mas muitas vezes é para causar orgulho e vaidade. E nós sabemos que um dos problemas que Ezequias enfrentou na vida dele e que causou uma grande enfermidade foi a soberba, foi a vaidade. Ele se enalteceu com aquilo que estava acontecendo da obra que ele estava realizando para Deus. Tá claro isso na Bíblia. E quando ele desceu do pedestal, diz que ele virou o rosto para a parede e falou com Deus e chorou copiosamente. Isaías foi mandado para o palácio do rei Ezequias como profeta de Deus, dizer: olha, se prepara, porque você vai morrer. E ele ficou muito triste, porque Deus falava com ele. Por que agora mandou o profeta? E aí, quando ele se humilhou, antes do profeta sair do palácio, Deus fala com Isaías: volta lá e diz para o meu ungido que eu vou dar mais um tempo para ele. E essa enfermidade que foi colocada vai ser curada com essa pasta de figos. Pega o espírito que está sendo falado, amados. Jesus mais expulsou demônios e perdoou pecados do que curou enfermos. Eram enfermidades que vieram do pecado, eram enfermidades plantadas por demônios. Quando ele curou a sogra de Pedro, ele expulsou o espírito da febre. Nós temos que... Deus é espírito. Se eu não entender a palavra de Deus no espírito, não serve para nada.
Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, aleluia. Apocalipse 12, 9. Olha o que está escrito. O grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente. Para um pouquinho, você precisa entender. Quem é a antiga serpente? A serpente que estava lá no Jardim do Éden. E foi boca do diabo para enganar Eva. Ele é a antiga serpente. E agora é um dragão, chamada diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, o verbo antigo, o verbo no passado e no futuro, é muito confuso de você entender. Mas se a serpente foi dito para ela, porque você enganou as minhas criaturas, minha obra-prima, o ser humano, você agora vai rastejar pela terra. Então, pega o espírito. Talvez o dragão, a forma de dragão, ele era no mundo espiritual. E quando ele foi lançado na terra, ele perdeu o seu poder. Perdeu o seu poder. Mas ele precisa das pessoas para fazer aquilo que é dele, o engano, a mentira, porque ele mente desde o princípio. Ele é um sedutor. Ele engana todo mundo, como está escrito aqui. Ele engana até os eleitos, porque lá em Mateus diz que ele realiza sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Bom, essa foi a minha introdução. Eu posso pregar agora? Posso? Amém? Como não se deixar enganar? E nós vamos passar com 3 conselhos de Jesus. O primeiro conselho, evitando más companhias. O segundo conselho, investindo no espiritual. E o terceiro conselho, confessando a palavra de Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar minha garganta. Aleluia. Primeiro, evitando más companhias. Qual é a base, o fundamento disso? 1 Coríntios 15, 33. Aleluia. Presta atenção na palavra. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou ler aqui uma introdução dessa parte 1. A Bíblia ensina que nossas amizades podem nos influenciar de muitas maneiras. Quando passamos muito tempo com más companhias, podemos adquirir maus hábitos. Por isso, precisamos tomar cuidado com nossas amizades. Não podemos evitar as amizades com pessoas que não são crentes. Na verdade, Jesus nos enviou para sermos luz entre aqueles que ainda não o conhecem. João 17, 18. Somente através do contato poderemos partilhar o evangelho. Nossa missão é viver no mundo sem sermos contaminados por ele. Isso faz parte da oração sacerdotal de João 17. Olha só que interessante. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Sim. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Aleluia. Paulo deixa um recado para a igreja de Corinto.
Ele diz assim: já disse por carta. Essa é a primeira carta compilada na Bíblia. Mas pode ser que Paulo já havia deixado um recado para os coríntios. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ele disse que não pode pregar. Ele disse se associar. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Comer aqui é se assentar-se à mesa. Aleluia. Aleluia. Salmos 1:1. Enquanto a Renata coloca o texto, eu vou ler mais uma parte aqui. Nesse texto de 1 Coríntios 5, de 9 a 11, encontramos uma explicação que nos ajuda a entender melhor as más companhias. As amizades que devemos evitar são as pessoas que dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso em suas vidas. Essas pessoas são muito perigosas para a vida espiritual dos crentes. Em um mundo dominado pelo pecado, os cristãos devem ser diferentes. Suas vidas devem ser um exemplo de como Jesus os transforma. Como quando uma pessoa diz ser cristã, mas vive no pecado e promove maus comportamentos entre os crentes, isso não é nada bom, pois serão enganados a seguir um exemplo. Vou dar uma pausa e vou dar um exemplo. Eu gosto de ensinar e passei por muitas igrejas com cursos rápidos, de vários temas. E num dos temas era a boa conduta de um cristão. E chegou um aluno de carro, não tinha vaga para estacionar, ele pôs o carro em cima da calçada e veio para a aula. E na hora de sair, eu vi ele indo para o carro. Eu disse para ele: fulano, vem aqui um pouquinho. Onde você estacionou o carro? Ah, não tinha vaga, pastor, eu coloquei aqui. Eu disse para ele: você infringiu uma lei de trânsito. Se passasse um CET aqui, ele teria te multado. E ele disse: não, mas a essa hora não passa ninguém. Eu falei: mas Deus está vendo o que você está fazendo. Pega o espírito da coisa. Ele infringiu uma lei de trânsito. Nesse mesmo princípio, ele infringiria uma lei de Deus e diria: ninguém está vendo. Pegou? Então, eu preciso dar o exemplo. Mantenha o texto aí na tela. Se uma pessoa que faz parte da igreja vive no pecado e ninguém diz que isso é errado, outros crentes poderão achar que não tem problema. Assim, por causa de uma má companhia, várias pessoas poderão cair no pecado. O ensinamento que receberam do evangelho será corrompido por práticas erradas. Por isso, é muito importante entender quando algo é errado e se a pessoa insiste no pecado sem querer mudar, é melhor manter distância para não ser influenciado. O ambiente cristão deve ser um ambiente seguro, onde as pessoas sabem que não vão aprender hábitos errados. As más companhias entre cristãos corrompem essa segurança. A Bíblia nos ensina o caminho correto para a nossa vida. Se nossas companhias nos corrompem e desviam do caminho de Deus, devemos procurar companhia melhor. Olha o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, más companhias. Não imita a conduta dos pecadores, más companhias. Nem se assenta na roda dos zombadores. Uma outra tradução diz a roda dos escarnecedores. Sabe o que é isso?
é quando os crentes se unem numa roda ou em volta da mesa para falar do outro crente. Isso é comum. Eu já me assentei a uma roda dessa. E eu disse, amados, não é bom fazer isso. Em vez de você falar mal, fala bem. Se não tem o que falar bem, abençoa. Ora por essa pessoa. E aí, a pessoa talvez responda, não, pastor, eu falei isso para ser motivo de oração. E eu talvez diria, hipócrita. Hipócrita. Isso está falando é mentira. Você está querendo falar mal, sim. E eu já incorri nesse erro. Então, eu e a minha esposa temos uma aliança. Quando um de nós incorrer um erro de uma palavra de baixo calão, de um comentário impróprio, de uma fofoca, que nós venhamos a nos exortar para que isso que acontece dentro de casa não aconteça lá fora. Fugir da aparência do mal e tantas outras coisas. Então, aqui ficou o alerta. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, precisamos fugir das más companhias. Parte 2. Semeou, colheu. Que é a questão do investimento na vida espiritual. Gálatas 6, 7 a 10. Nesse aqui, eu pouco vou comentar, a não ser que o Espírito Santo fale comigo. Mas eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 7 versículos para nós meditarmos. Gálatas 6, 7 a 10. É a base, é o fundamento desse conselho de Jesus Cristo. Aleluia. Porque ele é o maravilhoso conselheiro. Então, eu posso afirmar que esse é um conselho de Cristo. Gálatas 6, de 7 a 10. Aleluia. De novo, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o que está dizendo esse texto aqui? Eu tenho aqui 2 tipos de semente. Aquilo que eu semeio na minha carne e o que eu semeio no meu espírito. O que eu semeio na minha carne vai causar destruição. Mas o que eu semeio no meu espírito é tão bom que eu vou distribuir aos outros. Eu vou fazer o bem, principalmente aos da família da fé. E aí eu vou separar o que é semente da carne e o que é semente do espírito. Gálatas 5, 16 a 21. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus, envia essa unção que eu estou sentindo para o teu povo que está participando, Senhor. Aleluia. Envia essa unção, Pai. Abre o entendimento. Abre os olhos espirituais em nome de Jesus. Deus de poder e grande glória. Gálatas 5, 16 a 21. Na sequência, o 22 a 23. Digo isso, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Desejo da carne aqui, na tradução original, é concupiscência. Concupiscência é desejo incessante de pecar. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa lei é a lei da natureza humana, a lei da aliança adâmica, do pecado. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não habitarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque no Espírito eu recebo a graça, na carne eu estou debaixo da lei. Então, eu preciso começar a entender. E Paulo diz, coisas semelhantes a estas. Então, tudo que é semelhante a essa. Então, se eu pensar na gula, que é semelhante, ali, ó, glutonaria, o glutão, a gula, ele é um pecado, que é chamado de pecado capital. A inveja é um pecado capital. Eu vou agora para Romanos 2, de 5 a 11. Como é que eu vou saber se eu estou alimentando a minha carne? É simples. Aqui, o fruto do Espírito, ele vem da semente divina. E só tem a semente divina aquele que não vive pecando. Isso está em 1 João 3. Olha o raciocínio aqui. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano, que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, ou em Deus não há acepção de pessoas. Então aqui, ele está dizendo que Deus vai separar o joio do trigo, independente se é filho de Deus como judeu, ou se é o gentio, o ímpio, que virá a conhecer a Cristo. Ele está dizendo, daquele que é filho, daquele que é bastardo. Não importa aqui. A oportunidade é para ambos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mateus 7,15. Eu vou colocar todos os versículos e vou fazer uma conclusão desta parte 2. No nosso investimento na espiritualidade. Mateus 7,15 a 20. Aleluia. Aleluia. Esses outros últimos textos, Mateus e Tiago, nós vamos entender um ditado popular, que o fruto não cai longe da árvore. Quando você vai numa fazenda, num sítio, numa chácara, você fala, nossa, como a laranjeira está cheia, posso pegar uma laranja? E você vai até perto da laranjeira, e geralmente em volta delas
tem frutos maduros em volta do pé. Então, o fruto não cai longe da árvore, você vai entender. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Isso aqui, já prepara aí Tiago 3, 10 a 12. Isso aqui faz alusão também às más companhias. Eu consigo identificar as pessoas que declaram ser de Cristo, mas se as suas atitudes não condizem com o que a palavra diz, ou seja, o fruto não é bom, a árvore é ruim. Por que a árvore ruim? Por que eu posso me comparar a uma árvore? Porque está escrito no Salmo número 1. Nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Árvore boa, fruto bom. Árvore ruim, fruto ruim. E principalmente naquilo que se fala. Porque se eu sou árvore boa, o meu coração é bom. Se eu sou árvore ruim, o meu coração é ruim. E do coração é que procede aquilo que se fala. Aquilo que sai pela boca procede do coração. E se em algum momento eu falo alguma coisa ruim, é que o meu coração, que é a seiva de uma árvore, infelizmente, está precisando ser tratado. Tiago diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, semeou, colheu. Como é que eu transformo o meu coração? Se ele tem coisas ruins, sementes ruins, que vêm da minha infância, da minha cultura familiar, do meu folclore familiar, ou da religião que eu segui, da doutrina que eu segui, eu só limpo o meu coração pela palavra. Jesus disse em João 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então tem que entrar a palavra na minha orelha, não nos meus olhos. Eu tenho que ouvir mais a palavra de Deus, que vai aumentar a minha fé e vai limpar o meu coração. E aí as ervas daninhas que estavam no meu coração, ou as sementes ruins, são anuladas pela presença da palavra que eu estou ouvindo. Aleluia! E aí o meu coração é limpo. Porque o salmista diz, só quem tem mãos limpas e coração puro. Então, eu me purifico com a palavra de Deus. Esse verá o Rei da Glória. Aleluia. Então, eu preciso semear mais a palavra de Deus. Eu preciso meditar mais nas atitudes que eu preciso mudar para ser transformado. E aí, eu semeio no Espírito, eu colho no Espírito. Eu semeio na carne, eu colho na carne. E para encerrar, eu preciso confessar a palavra de Deus. Tiago 1, 16 a 25. Eu preciso confessar. Nós falamos aqui agora há pouco do Salmo 1, que ele vai dizer sobre meditar na palavra de Deus. Mas aqui eu não estou dizendo meditar. Eu preciso confessar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Em outra tradução, será bem-sucedido. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1, 2 e 3. Tiago é irmão de Jesus. E enquanto Jesus era vivo, os seus irmãos o desprezavam. Depois que ele morreu e ressuscitou, é que Tiago se converteu. E ali ele passou a entender a palavra de Deus. Ele está dizendo, não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Salmo 1, 2 e 3, aleluia. Aleluia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Aleluia. Amados, eu fui fazer um exame, um teste ergométrico na segunda-feira de manhã. E por causa da pandemia, eu estou muito sedentário. Nem caminhada eu estou fazendo. E esse teste ergométrico visa saber como está o meu coração quase um ano pós o infarto. E eu pensei, vai dar ruim esse negócio. Um pensamento da carne. Mas no caminho do hospital do SUS, hospital dia do SUS, o Espírito Santo foi falando no meu coração, aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Aleluia. Fui colocado na esteira, o médico preparou, o enfermeiro falou, posso começar? Você está num bom condicionamento físico? Eu falei, de jeito nenhum. Não tenho feito caminhada, estou indisciplinado. Mas eu sei que eu vou realizar um exame a contento da necessidade. Então, vamos ver até onde você aguenta. O ideal é que você chegasse pelo menos na terceira fase. Falei, ok. Ligou a esteira e eu declarava comigo mesmo, falando baixinho, com máscara, os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Diga ao fraco, eu sou forte. E eu fui falando isso durante os 7 minutos do meu exame. Porque o ideal é que você consiga atingir no mínimo 60% do exame. E para a honra e glória do Senhor, eu alcancei aquilo que era necessário. Porque eu confessei a palavra. Eu não pedi, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá fôlego. Senhor, fortalece as minhas pernas. Não. Eu espero no Senhor. E ali eu realizei o exame. Então, eu confessei a palavra. Josué 1:8. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras da lei. Pega o Espírito.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Livro da lei é Bíblia. Claro que naquela época era o Pentateuco, porque Josué tinha na mão os escritos do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que foram os escritos que Moisés deixou, que é a base do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Os 3 livros da lei, a Torá, o Alcorão e a Bíblia, tem o Pentateuco. Não deixe de falar e de meditar. Mas é claro, como é que eu vou falar do livro da lei se eu não meditei nele? De dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Isaías 55, 10 e 11. Meu Deus. Nós congregamos uma igreja perto do Jardim Maringá, onde nós moramos logo como recém-casados. E eu estava passando uma dificuldade financeira na igreja. Melhor, no meu trabalho, na minha profissão. E eu tinha o hábito de colocar alguns versículos para meditar. Então, eu fazia tirinhas de papel e colocava no meu computador, colocava próximo da linha de produção. Por exemplo, há um texto de Jó, se eu não me engano, 22, que diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Se eu não me engano, é esse versículo. E aí, eu coloquei esse versículo na bancada, na mesa de corte, eu tenho uma confecção. E aí, o pastor da reunião da manhã falou assim: quem aqui quer que vai fazer uma oração no seu local de trabalho, no seu escritório? Eu levantei a minha mão. Eu gostaria, né? Ele nem sabia do meu título, da minha unção, enfim. E a pessoa foi lá, orou, e no próximo culto, ele colocou assim, e eu estava lá, eu visitei uma empresa e está cheio de versículo espalhado. E aí fica só a letra e nada acontece. Eu fiquei tão magoado daquela situação que eu não fui mais naquela reunião. Mas aquele versículo estava lá para eu meditar naquilo e confessar. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Então, mais um lobo em pele de cordeiro. Ele devia ter testado a minha fé. O que quer dizer esse versículo? Você sabe? E aí eu explicaria. Olha o que diz a palavra. Isaías 55, 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus. Lembra que o Pai das luzes está no céu. O poder vem do alto. E não descem para eles, para os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente. Ele não falou jogar semente. Volta um pouquinho. Pega o Espírito, amados. Pega o Espírito. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Para aí. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse assim: terra, produzam sementes. Produzam árvores que produzam sementes. Aqui está claro que eu preciso chamar à existência o que não existe. Terra, produza semente, brotem na terra, façam florescer, produz semente para o semeador e pão para o que come.
versículo 11. Então, ele está dizendo para nós aqui, qual é a terra em nós? O nosso coração. Quando é que entra a semente no meu coração? Quando eu ouço a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, entra a semente no meu coração. Eu vou ensinar um segredo espiritual para vocês. Como que funciona a concepção natural na mulher? A mulher tem os ovários e o útero. No mundo espiritual, os nossos ouvidos são o ovário. E o útero é o coração. A semente entra pelo ovário e vai ficar lá, entra pelas trompas e vai até o ovário. Então, eu preciso entender que os nossos ouvidos é o caminho da semente entrar para gerar vida no ovário, no coração. E uma hora vai dar à luz, não é esse o termo? A mulher deu à luz à criança, ao bebê. Quando eu confesso a palavra de Deus, ela não sai dos meus ouvidos, ela sai do meu coração. Quando eu dou luz à palavra de Deus, eu gero vida daquilo que ela foi designada. Presta atenção. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Quando eu confesso a palavra, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, eu estou dizendo para o meu corpo, você é sedentário, você não tem feito a caminhada, mas hoje eu vou te ajudar. Você vai correr e não vai se cansar, porque ainda que você esteja fraco, você é forte, aleluia. E tantas outras coisas que nós precisamos. Aquele que medita na palavra de Deus, ele é bem-sucedido. Amém? Então, nós estudamos hoje como não nos enganarmos. Aleluia. Como não se deixar enganar, evitando más companhias, investindo no espiritual e confessando a palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração para selar essa palavra. Porque a Bíblia diz que se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, está ligado na terra e no céu. Então, eu vou fazer uma oração de concordância. E desse lado que você está, você não é obrigado a concordar. Mas a minha oração é para que o Espírito de Deus cele esta palavra em nosso coração, para que nós possamos evitar más companhias, para não sermos contaminados, e investir no espiritual para anular as obras da carne e confessar a palavra de Deus, trazendo à existência o que não existe. Amém? Eu não preciso da tua concordância agora. Eu vou orar. Se você quiser concordar, você concorda naquilo que eu vou estar orando, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Eu sei que a unção está aqui onde eu estou. E essa unção, ela se propaga. Aleluia. Pela internet. E visita o coração das pessoas que estão conectadas aonde chegar o som da minha voz. Senhor, se aquilo que foi dito, proferido por mim, tem a tua autorização, o Senhor sanciona, o Senhor reconhece, o Senhor autoriza, leva essa unção para todas essas pessoas, de como não se deixar enganar,
evitando as más companhias para não se contaminar, e investindo no Espírito para vencer as obras da carne, o desejo da carne, e confessando a palavra de Deus para chamar à existência aquilo que ainda não existe. Por isso, como homem de Deus, eu declaro, eu determino que a palavra entre no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, principalmente no respeito e na honra. Aleluia. Que essa palavra entre na área financeira, na área profissional. Porque muitas vezes, aqueles que trabalham em empresas são obrigados a mentir, a se contaminar com grupos de conexão ou de trabalho que não prezam a ética, a moral, enfim. O Senhor vai dar sabedoria, estratégia, discernimento, aleluia, para a tomada de atitudes corretas, sem que essas pessoas venham a infringir as regras ou as leis de trabalho. Eu declaro, eu determino, na relação pais e filhos, filhos e pais, aleluia, naqueles que são servos dentro de igrejas, que têm a sua comunhão, confraternizações, relacionamento com os superiores, com os obreiros, o cuidado para não se contaminarem, mas que sejam luz do mundo e sal da terra, exemplo vivo, aleluia, árvore plantada, testemunho real, em tempo real. Caia por terra toda hipocrisia, todo falso testemunho. Aleluia. Que haja um investimento de verdade no espiritual, no espírito. Como? Meditando na palavra de Deus, falando em novas línguas, sendo batizado com o Espírito Santo, ouvindo mais pregações, meditando naquilo que já foi falado. E, por fim, eu determino, eu declaro, eu profetizo que devemos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Nós temos grandes testemunhos desse grupo de mulheres que eram estéreis e engravidaram pela palavra. Pessoas que estavam numa dificuldade financeira muito grande e meditaram e profetizaram, e o Senhor trouxe à existência grandes oportunidades de negócios. Aleluia. Que o Senhor venha também, eu declaro, eu determino, eu profetizo, uma nova comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, intimidade, aleluia. A volta ao primeiro amor. E aqueles que já alcançaram a graça de uma conversão plena, aleluia, de uma mudança de hábitos, de uma transformação total, que permaneçam fiéis a essa visão, como disse Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé. A fé é a visão da palavra de Deus. Eu declaro, determino e profetizo aqueles que não se enganarem, perseverando nesse ensino, aleluia, que recebam de graça a graça de Deus. E toda a sorte de bênçãos espirituais seja derramada a cada um e a cada família aqui representada. A cura das enfermidades, a libertação, aleluia, a conversão plena, o batismo com o Espírito Santo, a sabedoria, o discernimento, em nome de Jesus. Recebam agora, e para vocês mesmos, se concordam, digam, eu recebo esta unção de não ser enganado pelo próprio diabo, que usa pessoas aqui na terra, mas eu vou perseverar na palavra de Deus,
e vou evitar as más companhias, vou investir no meu espírito, no Espírito de Deus, e vou confessar todo dia a palavra de Deus, e vou viver o melhor desta terra, uma transformação inaudita e inusitada, e todos verão em mim, na minha própria face, a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos consagrar os elementos da ceia e vamos participar da ceia do Senhor. Amém. Glória a Deus. É esse aqui. Hoje eu esqueci de comprar o suco de uva que tinha acabado. Então, estamos no propósito do elemento água. Jesus também é a água viva. Então, estou aqui com o elemento água e o elemento pão. Eu vou consagrar os dois elementos. Senhor, eu consagro esses dois elementos da ceia do Senhor. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Lembrando, aleluia, que ele pegou o pão e partiu e entregou. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, aleluia, foi moído e traspassado. Então, quando nós colocamos esse elemento na nossa boca e nós mastigamos, nós estamos trazendo à memória a morte dele. Fazei isso em memória de mim. E nesse momento que eu mastigo o pão, eu dissolvo ele. Guarde na sua mente. Você está destruindo, entregando lá na cruz toda a dor, toda a enfermidade, doença, iniquidade, injustiça, pecado. E ele não se lembra mais. Cabe a nós, todos os dias, declarar sobre uma dor, uma doença: isso não me pertence, Jesus já levou, e você vai expulsando isso de você. E vai chegar um momento que esse mal vai perder a força e não vai mais fazer parte da sua vida em nome de Jesus. Amém? Se é nessa fé, se você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se não confessou, confesse agora comigo. Eu confesso que Jesus Cristo morreu na cruz por minha causa. Eu confesso e declaro com a minha boca e com o meu coração que ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E por causa disso, a minha vida é transformada e eu alcanço a salvação no fim de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Participamos da ceia comendo o pão, o corpo de Cristo. Eu vou falar de boca cheia para você entender. A cada mordida, sai a dor de cabeça, dor no corpo, alergia, síndrome do pânico, depressão, aleluia, problemas hormonais, Covid-19, tosse, pneumonia. Você vai declarando: ah, minha mãe teve isso, meu pai teve aquilo, é maldição hereditária. Em Cristo não existe maldição hereditária.
existe bênção do Senhor. Então você mastiga, você dissolve e declara com a sua mente: isso não me pertence, essa dor vai passar, esse mal vai passar, porque eu fui criado em perfeição, e em perfeição eu vou encontrar o meu Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice, a xícara, o copo, e disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Aleluia. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha. Jesus disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, participar da ceia, todos os dias, como fazemos em nossa casa, eu aumento a minha expectativa de vida, porque eu declaro a minha fé, é a minha confissão de fé para Jesus, não é para os outros. Porque em muitas igrejas pequenas de comunidade, se o pastor sabe que alguém teve um delito, ele não deixa aquela pessoa tomar a ceia. Mas Jesus não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, aleluia. Então, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm o direito de participar da ceia do Senhor. Aleluia. É com a ceia que nós somos fortalecidos para vencer o pecado. Isso nos fortalece. Eu lembro aqui Elias, que estava desolado, destruído, perdido, fugindo de Deus e da sua missão. E o anjo trouxe pão e água para ele e colocou em cima da pedra. E foi: Elias, come e bebe. Ele comeu e bebeu pão e água e se fortaleceu por 40 dias. Andou e correu por 40 dias. Creia, a ceia do Senhor nos fortalece para vencer o pecado, para vencer a injustiça, para vencer a dor, para vencer a doença. Esse é o melhor antídoto, é o melhor soro, é a melhor vacina que você pode ter na tua casa. O sangue de Jesus tem poder, poder para ressuscitar. Tome posse dessa palavra e participa da ceia do Senhor dizendo assim: este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, a aliança do poder, a aliança de viver um tempo novo, uma nova vida, uma nova família, um novo corpo físico, um novo casamento, uma nova vida profissional, aonde eu serei próspero em todas as áreas da minha vida, comerei o melhor desta terra, viverei 120 anos e com saúde, terei abundância de tudo que eu necessito. Por isso, nós brindamos. Viva Jesus! Amém! Participemos, bebamos. Oh, glória! Aleluia! Cada vez mais fortalecidos no Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Se vocês quiserem abrir o microfone para pedir alguma oração específica, eu estou aqui, mas tomem posse. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção no mundo espiritual. Toda sorte. É só você pedir o que você quer para Jesus. Está precisando de dinheiro? Pede para Jesus. De ânimo? Pede para Jesus. De força? Pede para Jesus. Está precisando de ideia? Pede para Jesus. Ele é a provisão de todas as coisas. Tudo veio dele, por ele e para ele. Amém? Amém. Tá bem, Fernanda? Graças a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu estou em falta com vocês com a compilação dos primeiros estudos, mas eu vou preparar e vou passar para vocês
como se fosse uma apostila. Amém. Eu tenho sido ensinado com aquilo que eu tenho falado para vocês, eu tenho praticado. É impressionante como Deus me cobra de algo que eu falo, algo que eu penso, porque vocês têm que entender que nós somos da carne. Jesus disse: a carne é fraca, e muitas vezes eu penso errado. Eu vou falar coisas que não deveria, mas glória a Deus, porque a Bíblia diz: é melhor andar dois do que um só, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E aí a Renata me corrige, o Danilo me corrige. Então, eu falei: olha, não tem vacina para criança ainda. Ele falou assim: eu não preciso de vacina, eu já tenho sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. E é nessa fé que a gente tem que andar. Claro que se vier a vacina eu vou tomar, mas o melhor antídoto é a ceia do Senhor, que a gente faz todo dia em casa. Amém. Tá falando lá, o tagarela. Glória a Deus. Recebam essa palavra. Nós não podemos ser enganados. E não desprezem o inimigo. A Bíblia diz que ele está ao derredor, esperando o momento para nos pegar. Nós temos gato aqui em casa. Eu lembro quando eles eram pequenininhos, queriam brincar, eles ficavam atrás da porta. Esperavam a gente passar para grudar na nossa perna. É exatamente assim. O que acontece com mais uma estratégia do inimigo? Se eu não estou 100% na palavra, no espírito, os anjos não estão comigo. Deus dá ordem aos anjos para nos guardar quando nós estamos com ele. E imaginem que eles fazem uma corrente à nossa volta. Se, porventura, nós quebrarmos essa corrente, é a tal da brecha. E é nessa brecha que o inimigo entra. Então, os anjos estão ao redor, e ele está ao derredor. Se a brecha dos anjos, da aliança, for quebrada, abriu uma brecha para ele entrar. E ele não entra de corpo presente. Ele entra com uma seta inflamada. Ele entra com uma arma forjada. Ele vai dizer: e aí, ó, você não é da fé? Aí o que aconteceu com você? E agora, quem é que vai te ajudar? Vai pedir para os seus amigos da igreja? Ele vai colocando informações e vai minando. E Jesus disse: fale comigo primeiro. Não se aconselhe com os outros. Eu sou o teu provedor. Mas às vezes a gente pede conselho para quem não deveria. Não peça conselho para ímpio. E aí eu vou pedir conselho para a pessoa errada. Larga tudo mesmo. Abandona tudo. Chuta o pau da barraca. A minha Bíblia não manda chutar o pau da barraca. Manda largar as estacas da tenda, né, pastora? Não é para chutar o pau da barraca. É para fincar a estaca e alargar a estaca. Então, tem que tomar cuidado com o conselho do ímpio. E aí, qual é o maior conselheiro? A palavra. Se Jesus é o maravilhoso conselheiro e ele é a palavra, eu vou me aconselhar na palavra. Se, porventura, eu não tenho conhecimento para isso, eu vou buscar alguém que está em unidade comigo na palavra de Deus. E se eu perceber que isso que a pessoa me aconselhou ainda não é de Deus, eu vou falar: Espírito Santo, me dá o dom de discernimento. Porque nem toda a palavra vem de Deus, mas o que está escrito é de Deus. E não pegue apenas o texto, mas pegue o contexto da palavra, para que a gente não venha se justificar por alguma coisa que lá na frente vai me derrubar. O texto que diz para Davi: faça tudo o que tiver no teu coração, o coração é enganoso. É que o profeta sabia que o que estava no coração dele era construir um templo ao Senhor. Porque se eu falar para minha esposa: vou fazer tudo que está no teu coração, ela vai: o Senhor te repreenda. Porque nem tudo que tinha no meu coração é bom. Porque o meu coração é enganoso e muitas vezes vai me levar nas obras da carne. Amém? Amém. Glória a Deus para a vida de vocês. Oi, pastora Fátima. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Eu creio. E nós vamos colher frutos dessa palavra. Amém? Amém. Amém. Estou aqui, se vocês querem comentar, pedir alguma coisa, estou aqui pronto para isso. Deus abençoe. Amém. Boa noite, pastor. Fala, pastor Silvio. Do microfone.
telefonia. Boa noite, amados. Boa noite, pastora Fátima. Até amanhã, de manhã, 6 horas, se Se Deus Deus quiser. quiser, para a honra e glória do Senhor. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. É. Fala, Danilo. Boa noite, obrigada pela palavra, viu? Fiquem com Deus. Vem ver. Fala, Oi, Danilo. prima. Deus abençoe. Vitória, de glória em glória, vitória em vitória, hein? Fala, oi. Amém. Fala, oi, Danilo. Aqui, Enzo. Fala. Fala, oi, Danilo. Fala, filho. Oi, dona Fala, Celina. fala, oi. Tudo bem? Vou mostrar para ele seu TP. Dona Celina tá longe. Não. Né? Oi, Nilson. Não. Tudo bem? O povo tá aí Tá chegando. no dedo, motorista. O Danilo saiu correndo, ele tá com fome. Tá reclamando o culto inteiro, ele tá com fome. Agora a Renata vai dar comida para ele. Tadinho. Amém. Mas que Fica com pastor Deus, pastor. desnaturado. Peraí, mamãe, deixa eu... Não dá pra você fazer isso. Não, aqui não tem isso. Oi, Nilson, tudo bem? Tudo bem, tudo bom aí, Osmar? Tá curado? Graças a Deus, estou Glória a curado. Deus, querido. Pegou a reunião toda? Peguei, muito Depois eu vou estar gratificante, hein? formatando a palavra e vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus Toma abençoe. posse, hein? Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa noite. Boa noite, Boa noite, bom Renata. descanso, querido. Obrigado, bom descanso também.